Olá, hoje é segunda-feira, 28 de janeiro. E está no ar a Conexão TV Unicinos. Um dia após a tragédia que matou mais de 230 jovens em Santa Maria, o Conexão fala sobre as causas e como esse drama poderia ter sido evitado. Você fica por dentro também da necessidade de se investir na prevenção de acidentes e na segurança em locais públicos. E tem ainda a previsão do tempo para este início de semana em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está começando, fique com a gente. Jornais pelo mundo amanheceram hoje com a tragédia de Santa Maria estampada nas capas. A morte de mais de 230 jovens no incêndio da Boate Kiss é considerada a maior da história do Rio Grande do Sul e o maior número de mortos nos últimos 50 anos aqui no Brasil. Uma sucessão de erros levou a essa tragédia e agora a população é colocada frente a uma reflexão sobre a necessidade de segurança em locais públicos. Para falar sobre essa e outras questões, nós recebemos o Major Julimar Fortes, comandante do Corpo de Bombeiros de Canoas, também com a gente Roberto Tisca, enfermeiro coordenador do SAMU de São Leopoldo, e ainda Ademar Carvalho, que é engenheiro em segurança do trabalho. Olá, sejam bem-vindos. Olá, bom dia. Bom dia. Major, para a gente começar essa conversa, a gente sabe que os bombeiros aqui da região, eles foram até certamente mobilizados para essa ação. Coincidentemente, hoje pela manhã, nós tínhamos uma externa marcada, uma reportagem marcada com o grupo aqui de São Leopoldo e alguns do comando foram mobilizados para essa ação lá em Santa Maria. Como é que vocês estão mobilizados frente a essa tragédia? Na verdade, a partir de ontem, início da manhã, todo o Corpo de Bombeiros está mobilizado, ao menos no intuito de aproximar as informações e ter a capacidade de resposta a esse evento de grande magnitude que foi o incêndio junto à Boate Kiss. Citaste agora há pouco a questão do comandante local aqui de São Leopoldo, que até pelo conhecimento técnico na parte de investigação de incêndio, está já junto à área sinistrada para auxiliar nos trabalhos de investigação. E nós tivemos tropas mobilizadas de equipes específicas junto ao Grupamento de Busca e Salvamento em Porto Alegre, que estiveram ontem, durante a totalidade do dia, fazendo a atividade de buscas e resgate junto ao local sinistrado. Bom, e Roberto, a gente sabe que profissionais do SAMU aqui de São Leopoldo também foram mobilizados para essa questão, né? Alguns dos profissionais foram daqui para Santa Maria, como é que aconteceu? Bom dia. O serviço do SAMU aqui em São Leopoldo, tão logo a gente ficou sabendo da ocorrência, nós entramos em contato com o nosso prefeito municipal, o doutor Aníbal Moacir, e o nosso secretário de saúde, o doutor Ivo Loic, que prontamente disponibilizaram para qualquer necessidade que o Estado tivesse com relação a integrar o nosso grupo, as equipes já estavam atendendo lá em Santa Maria, era só fazer o acionamento. Nós tivemos colegas que têm familiares que moram em Santa Maria e eles se deslocaram para lá, então a gente tem nossos colegas de equipe, mas a gente não mandou com ambulância, eles foram por eles, então eles foram voluntariamente, mas o município de São Leopoldo se colocou à disposição da Prefeitura de Santa Maria e também do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Se precisar, era só nos acionar, que a gente tem uma equipe reserva prontamente para acionar. Nós também oferecemos aqui em São Leopoldo 3 leitos na UTI, para se tivesse algum queimado que necessitasse vir para São Leopoldo, a gente também colocou a nossa saúde à disposição do município de Santa Maria para acompanhar essas vítimas. E Roberto, nesse momento eu acredito que seja muito difícil também separar o profissional do pessoal, né? Como é que um profissional como vocês, no caso também do Corpo de Bombeiros, reage frente a uma tragédia como essa? Bem, logo que o Corpo de Bombeiros foi acionado, o SAMU foi acionado, os colegas que chegaram lá naquele primeiro momento se depararam com uma cena muito trágica, né? Então, naquele primeiro momento, a gente pensa em manter a calma e tentar salvar o maior número de pessoas e, junto com o Corpo de Bombeiros, trabalhar na questão de não ampliar a questão do fogo, né, para passar para outras localidades, o que poderia ser uma tragédia ainda maior. Mas, com certeza, quando a gente se depara com uma cena como a que os colegas se depararam lá, tem que ter bastante treinamento antes, a gente tem que estar preparado. Por isso que as forças públicas do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária, Estadual, Federal, se faz muito treinamento justamente para que nesses momentos difíceis a gente possa oferecer o nosso melhor enquanto profissional. Mas, claro, sem dúvida nenhuma, a parte emocional toca, né? A gente está atendendo, são seres
jovens assim que foram para se divertir e tragicamente acontece uma situação dessa natureza. Estamos vendo aqui imagens, inclusive, né, do salvamento de domingo, né? E Adhemar, frente a essa tragédia desse tamanho que nós vimos, né, em Santa Maria, tu achas que uma cidade está preparada ou não? Nunca está preparada para uma tragédia como essa? Bom dia. É uma questão um pouco difícil, até porque eu não é a minha função assim estar na cidade, mas dentro do meu trabalho a gente busca preparar aqueles estabelecimentos onde a gente presta essa consultoria para que esses estejam de acordo com as normas de prevenção de incêndio, né, que tenham todos os requisitos de prevenção de incêndio sejam atendidos. A minha função é orientar o proprietário quanto a isso, né? Então, isso a gente faz e busca com que eles estejam preparados. E a gente percebe aí que teve uma sucessão de erros, né, Adhemar? A questão da falta de sinalização para a saída de emergência, o fato de haver apenas uma porta de acesso ao local, que era a entrada e a saída, o teto também da boate de ser com um material que era inflamável. Quer dizer, esse tipo de coisa ela deve ser preocupação do proprietário e também deve ter uma fiscalização que oriente isso. Sim, essa é a função do engenheiro de segurança. É orientar o proprietário quanto ao número de saídas, o dimensionamento da saída, né, o cálculo da população. Isso existem normas técnicas para isso. Né? A legislação estadual ela refere às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, existem normas para cálculo de população, para dimensionamento das aberturas, para o número, né, a distância a percorrer e todos os demais itens de prevenção que fazem parte daquele sistema. E essa é a função do engenheiro de segurança, ir lá e orientar ele. E a fiscalização aí já fica por conta do Corpo de Bombeiros, né? Bom, dentro da nossa própria experiência, né, Rodrigo, a gente também acaba se colocando um pouco no lugar, porque a gente também frequenta locais à noite, a gente sabe que existem muitos locais que têm a mesma característica, com uma porta só de entrada que é a mesma de saída, né, quer dizer, às vezes até um labirinto até você chegar mesmo a essa área onde está ali a banda se apresentando. Então, quer dizer, Major, que tipo de critérios? Esses critérios eles são realmente levados em conta, quer dizer, do tamanho, de dimensionamento, de tudo que deve haver para um espaço realmente garantir a segurança das pessoas? São. Eu acho que o Adhemar foi bem elucidativo quando ele cita as normas brasileiras, onde constam todos os itens necessários por ambiente, por ocupação. E da mesma maneira como cabe ao Corpo de Bombeiros a fiscalização, cabe ao responsável técnico, seja um engenheiro ou um arquiteto, prestar essa assessoria ao proprietário, também é responsabilidade do proprietário em atender às exigências, seja do profissional que ele está contratando, seja dos profissionais que fazem essa fiscalização. Então, é um contexto, na verdade, é um contexto. Se nós falarmos em locais de reunião de público, por exemplo, agora estamos no local de reunião de público, estamos num parque universitário que possui toda uma infraestrutura logística e de recursos humanos para atender os sinistros se eles vierem a ocorrer. Então, essa é a conjunção de esforços que já existe, mas que talvez tenha que ser reavaliada no seu contexto geral e, nesse caso específico, casos noturnas, porque nós temos as regras já prontas, definidas. Elas precisam ser cumpridas na sua integralidade. É o que se sabe ontem também, que a banda ela tentou apagar o fogo, o início do fogo, pelo menos com o extintor, mas o extintor não funcionou. Como se faz a manutenção, né, desse equipamento? Os extintores de incêndio, como outros sistemas de prevenção e proteção contra incêndio, eles têm uma revisão anual. É claro que se porventura esse equipamento for não quer dizer que em um ano ele não vá ter uma depreciação. Então, fica a cargo do proprietário e do responsável técnico manter essa dinâmica de revisões. O Corpo de Bombeiros tem por obrigação legal, anualmente, revisar os sistemas e conferir aquele estabelecimento se ele está em condições e expedir o alvará, ou se ele não está em condições, como era o caso lá em Santa Maria, e notificá-lo para que sejam feitas as correções necessárias e, posterior uma nova avaliação, expedir o alvará de proteção contra incêndio. Bom, daqui a pouquinho a gente vai entrar mais no mérito dessa questão. Antes, Roberto, segundo o que divulgaram, 90% das pessoas morreram por asfixia e não por queimaduras, né? Que tipo de efeito tem essa fumaça dentro do organismo das pessoas para provocar essa tragédia? Exatamente, assim, por informação que nós recebemos lá de Santa Maria, da doutora médica legista que fez a avaliação dos corpos lá, a grande maioria das pessoas tiveram uma questão de intoxicação.
Quando esses elementos que estavam lá no palco, que é a espuma, é a tinta da parede, é o isopor, eles acabam provocando uma fumaça tóxica. Essa fumaça tóxica, ao pouco contato que as pessoas têm com essa fumaça, à medida que ela vai entrando no pulmão, ela vai fazendo parte da química lá no alvéolo pulmonar, ela começa a liberar algumas substâncias que a pessoa, ela vai faltar o oxigênio. É quase um veneno, seria? Exato, assim, ó, ele vai perder a função de fazer a troca do gás carbônico do sangue pelo oxigênio para nutrir. E isso leva mais ou menos quanto tempo? Pouco tempo, muito pouco tempo. Esse é o grande detalhe. Uma pessoa que fica numa situação de fumaça intensa, como foi descrito, que a visibilidade não atingiria 1 metro de distância lá dentro da casa noturna, a intoxicação é muito rápida. Mais ou menos o quê? Para a gente ter uma ideia. 3 minutos, 4 minutos, assim, ó, ele não suportaria muito mais do que isso. O que vai acontecer? Ele vai acabar perdendo os sentidos, ele vai desmaiar, o cérebro vai entrar no stand-by. Ele acaba não conseguindo, pelas suas próprias forças, sair daquele local. Então, se tão logo se conseguisse acessar essas pessoas e tirarem elas para fora, ofertar um oxigênio, fazer uma manobra de reanimação, talvez a gente tivesse uma chance maior de salvar essas pessoas. Mas como a aglomeração de pessoas era muito grande, a questão da saída das portas, tudo vai ser agora elucidado através do processo da Polícia Civil, de o que aconteceu, que essas pessoas não tiveram a saída de uma forma mais rápida, né? Porque não se sabe bem nem quantas pessoas estavam lá dentro, né? Se supõe que eram 1.500 pessoas. Ainda não é um número que está claro, né? Não é um número certo ainda, né? Então, agora vai começar o próximo passo, que são as pessoas que conseguiram sair com vida e que nos próximos 2, 3 dias, nas 72 horas, elas poderão manifestar doenças pulmonares. Tá certo, isso a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco, ok, Roberto? Porque agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta, claro, a gente segue falando sobre os aspectos que envolvem aí, né, Rodrigo, essa tragédia de Santa Maria. E você pode participar com a gente pelo facebook.com/TV Unicinos, a gente já volta.